Irmãos, e eu tenho uma palavra realmente que vai mexer com você. Não vou te negar que não tem como você ouvir o que eu vou falar e não ter uma atitude diferente. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não volta vazia, mas ela é viva e poderosa. Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, e ela penetra até dividir a alma do espírito, pensamentos pessoais e propósitos divinos. É isso que a palavra de Deus faz. Então é isso que a palavra vai fazer com você nessa noite. Mas antes disso, vamos orar, amém? Feche seus olhos. Pai, libera o orvalho do céu sobre nós, a palavra que é viva, eficaz, que mexe conosco, Senhor. Pai, incendeia o nosso coração com a Tua palavra. Ela é ativa, é viva, é intensa. Então faz isso conosco através da Tua palavra nessa noite. Sabe, nos posiciona, ó Pai, no nome de Jesus. Libera algo do céu através da palavra no nosso coração. Se você crê, diga amém. Irmãos, o tema da minha mensagem de hoje é o preço de ser usado por Deus. Fala para quem está do lado assim: preço de ser usado por Deus. E eu já quero começar dizendo para você que ser usado por Deus não é um negócio que acontece de forma automática. Foi um acidente, Deus me usou, eu nem queria. Deus me usou, foi um acidente. Não funciona assim. Deus, na verdade, deseja usar todos os seus filhos. Mas você precisa entender quem que Deus usa. Em primeiro lugar, Deus usa aquele que Ele salva. Você foi salvo, amém? Então a primeira coisa que você precisa entender: Deus quer te usar. Só que a verdade é que muitos na vida da igreja não perceberam isso, que Deus quer usar a vida dele. Escuta aqui, Deus quer usar você do seu jeito, meu irmão. Não pense que você tem que, eu tenho que estar preparado para Deus me usar. Meu Deus, tem muito irmão que é assim: meu irmão, faz negócio aqui na célula, leva aqui o louvor, quebra-gelo. Pastor, não estou preparado. Aí você está esperando o quê? O anjo aparecer e te avisar? Vai lá. Não. Se Deus te salvou, se Deus te salvou, Deus te chamou. Se Deus te salvou, Deus te chamou. Logo, Ele quer te usar. Se você foi chamado, então Ele quer te usar. Então a primeira coisa, Deus só usa aquele que Ele salva. Agora, quando nós somos chamados por Ele, esse chamado que eu digo não é o chamado para ser pastor, missionário, evangelista, não. É o chamado que é pessoal seu com Deus. É algo que o Senhor fala com você. É algo que Deus fala assim: filho, eu quero usar você do jeito que você é, do jeito que você fala, do jeito que você é. Deus quer te usar. Só que você precisa entender o seguinte: mas eu não estou sentindo nada. Irmão, olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa melhor. Se você morrer agora, olha aqui, você morrer agora, você crê que você vai para o céu, amém? Agora deixa eu fazer outra pergunta. Se a gente orar agora, você crê que Deus vai te usar? Quero ver então. Por que eu perguntei isso? Porque tem irmãos que ele fica na dúvida: não, eu estou salvo. Mas agora, se a gente orar aqui, será que Deus vai me usar? Tem um exercício que a gente faz, irmãos, que é maravilhoso. Qual que é o exercício? A gente faz uma dupla de oração. Ele não vai fazer aqui agora, né? Agora você vai ouvir a palavra. Mas a gente faz uma dupla de oração com alguém que você não conhece. Aí você pega um cara que você nunca viu na vida. E aí você vai falar assim: é o exercício espiritual de dom que a gente faz. Aí você fala assim: prazer, sou Rudinei, sou fulano. A gente vai fechar o olho aqui agora. Aí você abraça o cara. E aí você vai pedir uma palavra de Deus para você liberar para essa pessoa que você nunca viu na vida. É um exercício espiritual para você entender o quanto Deus quer te usar. Irmãos, e é tão poderoso que nunca falha isso. Tem irmão que ele treme, ele soa: meu Deus do céu, esse Deus não fala nada para mim. E eu não sei o que eu vou falar, porque assim, o primeiro que recebe uma palavra, ele vai lá e libera, amém. Aí depois é o outro que libera. Isso é tão precioso, irmãos, porque quando a gente faz isso, você entende o quanto Deus quer usar todos. Mas agora, você precisa entender uma coisa. Como eu falei, Deus não usa as pessoas de forma simplesmente automática, é um acidente, não. Você crê que Deus chamou você, amém? Agora, pastor, como que eu sei que Deus me chamou?
Tem gente que quer uma experiência sobrenatural, mas eu não quero falar de experiência sobrenatural. Porque assim, se eu chegar e falar assim para os irmãos aqui: irmãos, ontem eu fui dormir e um anjo veio me visitar em sonho. Aí os irmãos falam: meu Deus, que doido. Irmãos, eu fui arrebatado, o anjo me levou lá no céu. E lá no céu eu vi não sei o quê. E depois o anjo me levou lá para o inferno. E eu vi lá no inferno, todo mundo fala: meu Deus, eu quero ser igual a ele. Só que ninguém liga para as experiências que são suaves no coração. Todo mundo quer a experiência miraculosa, mas ninguém quer a experiência que é suave. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando Deus me chamou para ser pastor, sabe como foi? Eu acordei um dia com vontade de ser pastor. Eu achei tão esquisito. Sabe quando você está com vontade de comer um negócio, sabe? Nossa, vontade, né? Minha esposa hoje, nossa, vontade de comer um açaí. Foi tipo isso. Eu acordei e falei: nossa, que vontade de ser pastor. Eu achei tão estranho. E eu fiquei com aquele negócio: nossa, que vontade de ser pastor. Tem alguma coisa de sobrenatural nisso, irmão? Sim ou não? Tem nada. Você fala: esse cara está doido, acho que você está com fome, vai comer um sorvete, né? Qual que é mais sobrenatural? Você acordar com vontade de ser pastor, ou um anjo vir te visitar e falar: eis que te digo, meu filho? É óbvio que mais sobrenatural é o anjo visitar. Só que eu quero te dizer é que o testificar do Espírito também pode ser suave no coração. Por exemplo, deixa eu perguntar: quem já sentiu aqui uma vontade de falar alguma coisa para alguém aqui? Levanta a mão. Você ficou com aquele negócio: nossa, eu preciso falar. Aí será que é coisa da minha cabeça? Ai, não sei o que. Você ficou com aquele negócio. E aí você foi. Quando você foi, você percebeu que era do Espírito. Mas tem gente que não vai. Por que eu estou falando isso? Porque aquele sussurro suave, aquele impulso no coração, também é o chamamento de Deus. Não é só algo miraculoso, sobrenatural, não. O impulso no Espírito também é do Senhor. Um exemplo disso, para você entender, por exemplo, é a luz do sol. Qual luz do sol que é mais forte? É a luz do meio-dia ou a luz do sol do amanhecer? A luz mais forte é a do meio-dia. Só que o sol não é o mesmo, irmãos? Sim, o sol é o mesmo. Então não importa se você teve uma experiência com o sol da meio-dia ou se o sol estava amanhecendo. A importância é você ter uma experiência com o sol, que é Cristo, amém? Está entendendo minha alegoria? Aleluia. Mas agora você precisa entender uma coisa. Deus coloca esse desejo no seu coração para você entender que Ele quer te usar. Logo, você entendendo que Deus agora quer te usar, agora você precisa entender o que você precisa fazer. Porque você não vai simplesmente, olha aqui para mim, você não vai estar andando na rua, aí você vai sentir um negócio e você vai falar: não, tem uma palavra agora aqui. Não, não é assim, não é acidente. Olha aqui como funciona. Deus vai usar aqueles que pagam o preço para serem usados. Irmão, isso aqui é muito forte. Você vai sair daqui com o cabelo em pé. Está disposto a sair com o cabelo em pé hoje aqui? Agora que você sabe que o Senhor quer te usar, eu quero te falar. Você precisa entender que existe uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade sua em pagar o preço para ser usado por Deus. Todo homem, irmãos, na história da Bíblia, todo homem na história da Bíblia e da igreja teve que pagar um preço altíssimo para servir o Senhor. Irmãos, servir a Deus não é simplesmente: agora eu estou na graça, agora eu estou relaxando. Não. Cristianismo, irmãos, é cruz, é renúncia, é negar a si mesmo, é isso que é cristianismo. Então, existe um preço envolvido. Você não vai ser usado por Deus enquanto você não entender que o preço está envolvido. Aí alguém pode falar assim: pastor, mas a gente não está na graça, que negócio que é esse de preço? Olha aqui, o que diz respeito à sua salvação é de graça. Cristo comprou a sua salvação, amém? A única coisa que você precisa fazer é crer com o coração e confessar com a boca, e você está salvo, amém? Mas quando se trata de servir a Deus, nós entendemos no Senhor que existe um preço. Nesse caso de servir o Senhor, existe um preço, irmãos. E isso você pode ver na vida de todo homem de Deus. Paulo, por exemplo, Paulo pagou um alto preço para servir o Senhor. O primeiro preço que ele pagou foi na sua conversão.
Porque a Bíblia diz, Paulo era um cara muito influente, né, nos seus dias. Ele era um fariseu muito conhecido nos seus dias. Aí a Bíblia diz que ele estava em cima de um cavalo indo, né, no caminho para Damasco. Uma luz do céu brilhou. A experiência sobrenatural aí, ó. Uma luz do céu brilhou, ele ficou cego, caiu do cavalo e Deus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi a experiência de Paulo. Só que logo Deus falou assim: Paulo, né, que agora se tornou Paulo, falou assim: você vai encontrar um cara na rua chamada direita. Você vai encontrar um cara chamado Ananias. E Ananias vai orar por você e você vai voltar a ver. Irmãos, eu pergunto para você: quem é Ananias? Quantas vezes você ouve falar de Ananias na Bíblia? Quantas vezes você ouviu Ananias? Ananias é mencionado aqui nesse início com Paulo. Paulo poderia ter falado assim: não, Ananias não. Por que não manda Pedro, ou Tiago, João, algum dos apóstolos? Mas Paulo teve que pagar o preço se submetendo. Está comigo aí, amém? Então a sua utilidade para Deus, irmãos, está conectado com a tua disposição de pagar o preço. Sabe por que Paulo, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento? Porque ele pagou o maior preço do que todos os outros apóstolos. É por isso que ele tem uma relevância maior. Então, a questão não é se Deus quer ou não te usar. Isso a gente já eliminou. Deus quer te usar, amém? Agora a pergunta é o seguinte: será que você está disposto a pagar o preço para ser usado por Deus? E aí a gente entra num funil, né? Por quê? Porque você não paga o preço só quando você converte. Você não paga o preço só no início. Todas as suas respostas diante de Deus, você vai ter que pagar um preço. Você vai continuar pagando preço, meu irmão, na sua vida cristã inteira. Não vai ter um negócio: agora eu não vou precisar mais morrer, me crucificar, negar a mim mesmo. Não. Na verdade, deixa eu te falar, o preço vai aumentar. À medida que você vai crescendo no Senhor, o preço vai aumentando. Existe um preço para ser um membro da igreja. Você tem que vir no culto, você tem que estar na célula. O seu líder fica falando: ô irmão, você não veio na célula hoje? Vamos na célula, vamos na célula. Qual que é o preço de ser um membro da igreja? É você ir no culto da célula. Agora, quando você vira um líder em treinamento, aí o preço aumenta um pouquinho, não é? Porque daí agora você vai ter que ir discipulado, teu líder vai te ensinar princípios da palavra de liderança, você vai aprender a conduzir uma célula, o preço está aumentando. Aí você tornou-se um líder de célula, agora o preço aumentou, meu irmão. Agora a renúncia é maior, agora Deus te concedeu pessoas para cuidar, agora você vai ter que preocupar, vai ter que orar, vai ter que ir atrás, o preço aumentou. Agora, se você crescer mais, o preço vai aumentar. Por exemplo, as irmãs que estão aqui. Quantas irmãs aqui estão envolvidas nos Radicais Kids? Levanta a mão. Olha aí, ó. Quando você estava só indo na célula lá, de jovem, de adulto, não sei, estava bom, não é? Aí uma irmã conectou em você: amada, oh querida, linda do Senhor, hein, vamos na célula comigo? Aí você toda empolgada: ah não, vamos conhecer, não sei o que. Aí você chegou lá, as crianças, bagunça, não sei o que, você fala de negócio, e aí ministra, ora pelas crianças, porque criança não dá trabalho, dá fruto, amém? Aí agora a irmã fala assim: vem participar comigo toda semana da célula. Aí você fala: o quê? Aí você topa, vou. Olha aqui, antigamente você não precisava ir cuidar de criança, agora o preço aumentou um pouquinho. Agora você tem que ir lá toda quarta, cuidar das crianças, do filho dos outros. Eu já vi mãe falar assim: Deus o livre, eu lá na célula de kids cuidar do filho dos outros, não aguento nem o meu. Sabe o que o Senhor faz? O Senhor mira nessa irmã e fala: pum, enche o coração dela de amor pelo filho dos outros. Acredita em mim, essas irmãs aqui, quando a gente vai ter encontro dos Radicais Kids, né, que vai ter mês que vem, eu vejo essas irmãs chorar por essas crianças, irmãos, orando, falando: Senhor, salva, salva. E o filho nem é delas, mas foi Deus que colocou esse amor. Mas deixa eu perguntar, irmãs, os Radicais Kids, tem um preço para estar envolvido nos kids, sim ou não? Muito alto. Preço de tempo, dinheiro, que as irmãs põem a mão no bolso,
gasolina, pega as crianças aí. Tem irmã que pega o carro, passa em 50 casas para levar as crianças para a célula. E depois leva todo mundo, tem um preço. Então você percebe que, à medida que você vai crescendo no Senhor, o preço vai aumentando, ele não vai diminuindo. O preço vai aumentando, a renúncia vai aumentando. Está comigo aí, amém? Fala assim para o teu irmão, o preço nunca diminui. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: será que você está disposto a pagar o preço para ser usado por Deus? Para se envolver com o mover de Deus? Esses dias nós estávamos no monte orando, né, com os radicais livres. E foi tão precioso, só que eu falei assim para os irmãos, né? Eu falei, irmãos, Deus quer fazer algo nessa cidade. Eu creio. Eu falei, eu não quero contar a história de que Deus fez algo na cidade, não. Eu quero contar a história de que eu estava lá, vendo o mover de Deus na cidade. Só que para você se envolver com o mover, você tem que estar disposto a pagar o preço. Você tem que falar, eu quero, eu vou. Pergunta para qualquer jovem, foi fácil subir um monte lá 3 noites, sim ou não? Meu Senhor, ontem no 3º dia os irmãos já estavam subindo assim, só pelo Espírito. Por quê? Porque é puxado, mas há um preço. Foi poderoso a hora que você estava lá, irmão, sim ou não? Foi poderoso. Mas o que eu quero dizer para você essa noite é o seguinte, olha aqui, presta atenção, pessoal. Se você não quiser pagar o preço, então você não pode ser usado. Preciso te falar isso. Se você não quiser pagar o preço, você não pode ser usado. Olha aqui, com todo amor eu vou te falar. Você vai ser um membro no corpo de Cristo inutilizável. Deus não pode te usar, porque você não está disposto a pagar o preço. E outra coisa, Deus não negocia o preço. E eu vou te provar isso aqui. Deus não negocia. Deus não negocia. Então, a medida que você paga o preço é a medida que Deus vai te usar. Irmãos, a gente tem que ser honesto, sabe por quê? Sabe por quê que o reino de Deus está demorando para avançar? Porque tem muita pouca gente querendo pagar o preço. Por isso que o reino avança e Jesus não vem, porque os crentes não querem pagar o preço, porque ele está na graça. E a graça agora veio para ele dormir na rede e esperar Jesus voltar. Mas com o preço que ele paga, Jesus nunca vai voltar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, então virá o fim. Mas para ir pregar o evangelho do reino em todo mundo, tem que ter o quê, irmãos? Tem que ter alguém para lá pregar. E isso envolve o quê? O preço. O Senhor não negocia o preço. Deus tem um propósito na sua vida, amém? Deixa eu falar uma coisa. Tem muitos irmãos aqui que desejavam liderar, eu queria liderar. Sabe por que você não lidera hoje? Porque você não está disposto a pagar o preço para a liderança. Por isso você não lidera. Ah, eu quero viver um mover, eu quero isso, irmão. Então paga o preço. Irmãos, nós ficamos 3 dias subindo um monte para orar e de jejum. Irmãos, ontem eu estava com fome subindo aquele monte, com fome. Eu estava com a minha água, eu falei, Senhor, dá um gosto diferente nessa água, por favor, Pai, só hoje. Com fome. Por quê? Porque eu quero a glória de Deus. E os irmãos que estavam comigo queriam a glória também. Mas irmãos, existe um preço envolvido. Quando fala em jejum, tem irmãos que ele fala, ah, pastor, não consigo. Meu Deus, o livro, pastor, começa a doer minha cabeça, ai, me dá um negócio. Irmão, pelo amor de Deus, se você não consegue renunciar a um prato de comida por causa de Jesus, você está disposto ao que pelo reino? Por que eu estou te falando isso? Porque é um preço, meu irmão. As coisas não funcionam automáticas, não é acidente, não. Essa palavra hoje é para te posicionar. Falar assim, você está disposto a pagar o preço? Estou, então vamos. Se você não está disposto, tem problema. O Senhor diz para você o seguinte, eu não negocio o preço, você não vai poder ser utilizado no mover. Amém? Agora olha só. A Bíblia diz que quando Moisés saiu do Egito, né, com o povo de Israel, eles chegaram num monte chamado Sinai, que foi onde Deus deu os 10 mandamentos. Só que o engraçado, irmãos, é que quando Moisés chega no pé do monte, Deus fala para ele assim, Moisés, sobe aqui. Por que Moisés tinha que subir? Você está parando para pensar nisso? Por que Deus não falou com Moisés lá embaixo, irmãos? Por que Moisés tinha que subir o monte? Irmãos, subir o monte Sinai, né? Eu presumo que é bem pior do que esse monte que a gente subiu aqui. Ainda mais naqueles dias, né?
Por que Deus não pegou e levou Moisés voando até o topo do monte? Por que um anjo não veio buscar Moisés? Por que Deus falou: Moisés, sobe aqui? Sabe por quê, irmãos? Porque isso significa que para você ouvir a voz de Deus, você tem que pagar um preço. Qual que é o preço que você tem que pagar hoje para ouvir o Senhor? Qual que é o preço que você tem que pagar hoje para se envolver com o mover de Deus? Se você pagar o preço, então você vai ser usado. Mas se você não pagar, você vai ser uma ferramenta que não é útil. Olha lá, Mateus, coloca aí, Madu, Mateus 4,19. Vamos ver o preço nos evangelhos. Mateus 4,19. Olha o que a Bíblia diz. E disse-lhe Jesus dizendo: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, esses discípulos eram tudo maluco. Os caras estavam vivendo a vida dele. E aí Jesus falou assim: vinde a mim, vem, segue-me. A Bíblia diz que os caras largaram tudo e seguiram Jesus. Imagina você trabalhando, vendo sua vida. Aí passa um camarada na rua chamado Jesus. Aí fala: ei, vem, segue-me. Aí você abandona tudo ali. Você larga tudo e você fala: vou atrás de Jesus. Olha o preço que os caras estão pagando para seguir Jesus. Aí outro texto, Mateus 9, verso 9. Coloca aí, Madu. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. E disse-lhe: segue-me. A única palavra. O que aconteceu com Mateus? Ele se levantou e o seguiu. Existe um preço para servir o Senhor. Agora eu vou te mostrar um camarada que ele não quis pagar o preço. E aí eu vou te mostrar que Jesus não negocia o preço. Mateus capítulo 19, coloca para nós aí, verso 16. Mateus 19, 16. Aleluia. Olha só. Eis que alguém, aproximando-se, perguntou para Jesus, olha lá: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha só, ele queria ser salvo. Respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. A hora que Jesus responde: se queres, porém, entrar na vida, ser salvo, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso já tenho observado. O que me falta ainda? Olha, irmãos. E aí Jesus, olha lá, disse: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí depois diz, olha só o que Jesus disse, cadê o texto? Depois vem e segue-me. Jesus falou: vem tudo que você tem, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, olha o que ele fez: retirou-se triste. Por quê? Por ser dono de muitas propriedades. Nos outros textos que eu li para você, Jesus só falou assim: ó, vem e segue-me. Os caras levantaram e foram seguir Jesus. Mas aqui para o jovem rico, ele colocou uma condição. Qual que era a condição, irmãos? A condição era pegar toda a riqueza que ele tinha e dar para os pobres. E então ele podia seguir Jesus. Jesus falou: então você vai ter um tesouro no céu e você vem e segue-me. Só que, irmãos, ele não quis entregar a riqueza dele. Qual que era o preço do jovem rico para ele seguir Jesus, irmãos? Era vender os bens. E ele não quis pagar o preço. Ele não quis pagar o preço. E aí eu, pensando nisso, Jesus não foi atrás do jovem rico. Irmãos, olha aqui. O jovem rico não quis vender os bens, ele não quis pagar o preço. E Jesus não foi atrás dele. Você está entendendo isso? Jesus não foi atrás daquele que não quis pagar o preço. Olha aqui, se você não quiser pagar o preço pelo mover, Jesus não vai atrás de você. Pastor, mas Jesus não vai atrás da ovelha perdida? Então vai.
Porque a Bíblia diz que Jesus veio atrás da ovelha perdida. Mas você, meu irmão, e o jovem rico não são ovelha perdida. Simplesmente não quiseram pagar o preço. Atrás da ovelha perdida, Jesus vai, porque essa está se perdendo. Mas atrás daquele que não quis pagar o preço, o Senhor não vai. Está comigo aí, amém? Eu não sei você, mas isso aqui me choca. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, no dia que eu não quiser pagar o preço, o Senhor não vai atrás de mim. O Senhor não vai, por quê? Porque eu simplesmente não quis. Não quis. E aí nós entendemos o seguinte, irmãos, que o Senhor, Ele não negocia o preço. Jesus não foi atrás, por quê? Porque o Senhor não negocia. Por isso que eu quero falar para você, por que eu disse de forma enfática, se você não quiser pagar o preço, Deus não pode te usar. Porque se você se negar a fazer aquilo que Ele está pedindo, Ele não pode te usar. Ah, pastor, mas Jesus queria que ele vendesse toda a riqueza. Agora, imagine se Deus falar para mim, me dar toda a riqueza. Presta atenção, a questão não é dar a riqueza ou não. A questão é o seguinte, o que você vai fazer quando Deus te pedir algo? Não é o evento de dar riqueza para o pobre, não, isso aqui não significa nada. A questão é aquilo que o Senhor está te pedindo. Se o Senhor te pedir, o que você vai fazer? Você tem duas opções. Você vai falar, eu vou contigo, ou você vai embora triste, igual o jovem rico. Mateus capítulo 8, verso 19, coloca aí para nós, Madu. Mateus 8, 19 diz assim: então, aproximando-se dele um escriba, olha só, disse: mestre, olha o que ele queria, seguir-te-ei, ele queria, seguir Jesus, por onde quer que fores. Irmão, isso aqui é poderoso. Aí Jesus fala assim, Jesus respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que esse cara queria aqui? O cara queria ser sustentado por Jesus. Aí Jesus falou assim: as raposas do céu têm ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não vou te sustentar. E o cara não quis seguir Jesus. A continuação do texto, vamos lá. Aí o outro discípulo lhe disse, olha lá, Senhor, tá aí, Madu? Tá, olha lá, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me, olha, irmãos, e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. O escriba queria sustento, o outro queria enterrar o pai. Jesus negou para os dois. Se eu falasse para o irmão assim, não vai enterrar ninguém, agora a gente vai para o encontro. Você não vai enterrar ninguém, Evelyn, nós vamos para o encontro agora. Imagine, ia falar que eu sou extremista, radical. O pastor está louco, não deixa nem enterrar o pai, onde já se viu? Irmãos, não é o evento em si o significado. Enterrar o pai não é o evento. O significado é o seguinte: o que você vai fazer quando o Senhor te pedir algo, meu irmão? Qual que vai ser a tua resposta? Qual que vai ser a tua postura? Tem irmãos que ele fica melindroso, fica magoado com Deus, com o líder, com o pastor. Sabe por quê? Porque o preço revela seu coração, meu irmão. O preço revela aquilo que está dentro. Quando você surta, só mostrou quem você era. Então você precisa entender o seguinte: o que você vai fazer quando Deus te pedir algo? Você vai melindrar, você vai chorar, ou você vai falar: Senhor, eu quero dar a resposta certa? Lembre-se que não é o evento em si, não era o evento de enterrar o pai, não. É o seguinte: o que realmente você vai fazer quando Deus te pedir algo? Tem irmão que questiona, fala: não vou fazer isso. Amém. Mas a verdade é que o Senhor não negocia o preço. O Senhor não negocia o preço. Lucas capítulo 9, verso 61. Põe aí, Madu. Lucas 9, 61. Jesus replicou-lhe: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O preço aumentou.
A Bíblia diz o seguinte: se você colocar a mão no arado, e você olhar para trás, você quiser voltar, você não está apto para entrar no reino. O reino não é para você. O reino é somente para aqueles que desejam pagar o preço. O preço aumenta. Ontem aconteceu algo engraçado. A gente estava lá para orar no monte. E aí eu fui falar com o Júlio. Cadê o Júlio? Está lá atrás. E o Júlio falou assim, mandou uma mensagem: pastor, hoje eu não vou. O Júlio é líder de célula. Pastor, hoje eu não vou. Nossa, a Priscila não está bem aqui. E ele falou: eu estou cansadão. Aí eu falei assim: para, Júlio, com essas palavras. Falei: cara, vem para o monte. Falei: você é líder. Falei: tuas ovelhas tudo aqui, o líder não está porque está cansado. Aí ele mandou assim numa mensagem: estou quebrado. Sabe o que eu respondi para ele, irmãos? Falei assim: quebrado ficou Jesus quando morreu na cruz por você. Que isso, pastor? Ele ficou em silêncio alguns segundos. Daqui a pouco ele falou: já estou indo. Irmãos, o preço aumenta. Por que eu não falei para o Júlio: não, beleza, Júlio, está cansadão, então beleza. Irmãos, porque todo mundo cansa. Agora se a gente não fosse orar porque nós estava cansado, ninguém ia então. O preço é justamente você ir quando você está quebrado, você está morto, você fala assim: eu estou só o pó hoje. Mas esse é o preço, então eu não vou negociar, eu vou pagar. Se esse é o preço, eu quero o preço para participar do mover. Está comigo aí, irmãos? Lucas capítulo 14, coloca aí, Madu, verso 26. Agora eu quero te mostrar o seguinte: que o preço ele não é igual para todo mundo. Para um, o preço é ir orar quando está cansado. O outro é outro preço. O preço não é igual para todos. Aí olha lá, Lucas 14, 26, 27. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e ainda sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Meu Deus do céu, se você ler esse texto e não entender que tem um preço envolvido, eu não sei mais o que falar para você. Olha o que Jesus diz: se você não aborrecer seu pai, sua mãe, seu irmão, sua mulher, seus filhos e ainda sua própria vida, por amor a ele, você não pode ser discípulo. Irmãos, aborrecer mulher, pai, mãe é complicado. Eles vão falar mal de você, mas às vezes é necessário, porque você é discípulo. Você quer ser discípulo. Lucas capítulo 14, verso 33, só avança um pouquinho, Madu. Diz assim: assim pois, aqueles que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Agora Mateus capítulo 16, verso 24 e 25. Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, olha o que Jesus disse: se alguém quer. Você quer ir até Jesus, amém? Aí Jesus fala para você: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, nega a sua carne, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Olha o que a Bíblia diz: aquele que quiser salvar a sua vida, a vida aqui não é salvar a vida no sentido de ser salvo do inferno, não. É salvar a sua vida aqui nessa terra, no sentido: hoje estou de boa, não vou não, está chovendo. Ele está salvando a sua vida. Mas a Bíblia diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse encontrará a vida eterna. Ele vai encontrar algo, ele vai contemplar algo que o outro não vai contemplar. Mas para isso, você precisa entender: tem um preço envolvido. O preço não é igual para todos. O preço que eu pago para servir a Deus não é o mesmo preço que você vai pagar, não. Mas você precisa entender o seguinte: quando Deus te pedir algo, o que você vai fazer?
Qual que vai ser a tua resposta diante de Deus? O preço é renunciar tudo. Irmãos, se hoje é difícil pagar o preço quando você é jovem, tem 18 anos, né? Está cheio de vigor, de energia. Imagine quando você começar a ter uma família, ter filho. Quando você é jovem solteiro, o preço é um. Você casou, o preço aumentou, filho. Você teve um filho, ficou mais caro ainda. Você teve 2, tem que começar a parcelar o preço. Por quê? Porque se quando é jovem é difícil, imagina quando fica mais velho e tem família. Então o que eu quero falar para você? Não negocie o preço. Irmãos, se você pudesse hoje entender do fundo do seu coração essa mensagem, a sua vida ia ser diferente, sabia? Porque tem muitos irmãos que ele abandona por nada, porque simplesmente, não quero, não vou. Tem outro que tem coragem de falar assim, não estou com vontade de ir. Como assim, cara? Eu não entra na minha cabeça. Como assim eu não tenho vontade de ir? Tá, então é só isso, você faz o que você quer. É isso que é o evangelho então? É claro que não. O evangelho é fazer o que, irmãos? É fazer aquilo que Deus pede para você. Para encerrar aqui com você, falando do preço, quero falar para você do preço no livro de Apocalipse. Apocalipse 3,18, põe aí, Madu. Apocalipse 3,18. Estou encerrando, irmãos. Olha lá. Aconselho-te que de mim compres. Aconselho-te que de mim o que, irmãos? Compre. Se tem que comprar, tem o que, irmãos? Preço, tem que pagar. Aconselho-te que de mim compres ouro. Tem que comprar ouro. Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Terceira coisa que tem que comprar: colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. O Senhor diz aqui nesse texto de Apocalipse que você tem que comprar 3 coisas. A primeira é o ouro refinado pelo fogo. O ouro na Bíblia aponta para a glória de Deus. Você quer glória de Deus na sua vida? A glória é o ouro. Então a Bíblia diz, tem que comprar o ouro refinado pelo fogo. Não é qualquer ouro, é o ouro refinado pelo fogo. Se você quer mover, olha aqui para mim, deixa eu falar um negócio para você. Se você quer mover na sua célula, se você quer mover na sua casa, na sua família, se você quer mover lá com o seu marido, com a sua esposa, você tem que comprar ouro refinado pelo fogo. E você não vai ali na esquina, ali na padaria e comprar ouro, me vê 15 quilos de ouro refinado pelo fogo. Não, não é assim. O ouro refinado pelo fogo aqui, meu irmão, é comprado na oração, no jejum, na busca constante pelo Senhor. Fala, Senhor, eu quero a tua glória, eu quero o teu mover. Eu falo para os irmãos líderes de célula, cara, você não pode cansar enquanto você não vê o céu descer lá na reunião da sua célula. A célula nós vamos rir, nós vamos brincar, nós vamos se divertir, mas nós estamos lá para buscar o mover de Deus. Na célula é lugar de gente ser curada, de gente ser liberta, de gente ser salva. Não é só para dar risada, irmãos. A célula é lugar de glória. Olha aqui, mas só tem glória se você decidir buscar o ouro. E o ouro você só vai quando você decide pagar o preço. A segunda coisa que a Bíblia diz que você tem que comprar são as vestiduras brancas. As vestes brancas. As vestes aqui, irmãos, nos falam da pureza, da santidade. Vou falar uma coisa para você. As vestes brancas falam da nossa conduta, da nossa vida moral. Para você ter uma vida santa, você tem que pagar o preço. Na questão que eu falo que você vai ser santo, você não vai pecar, não é isso. A questão é o seguinte, você vai fazer de tudo para você ser moralmente isento, é vestiduras brancas, você está limpo. Por exemplo, se o cara ele quer se relacionar, o padrão é o quê? Fazer a corte, é as vestiduras brancas. Mas tem gente que fala, pastor, não consigo esse negócio de corte. Irmão, larga a mão de ser mentiroso, assume que você não quer pagar o preço.
Seja honesto com você mesmo. Fala, eu não quero pagar o preço, pastor. É mais fácil. Você concorda comigo? É mais fácil. É mais fácil você falar, pastor, eu não quero pagar o preço. Não vem com esse papo de que não consegue, não. Irmãos, eu fiz a corte. Eu não sou o anjo celestial, não. Eu tenho carne igual você. E não confio na minha carne. Mas para você ter vestiduras brancas, você tem que entrar pelo caminho que Deus está falando. Mas fazer a corte, irmãos, tem um preço. Viver em santidade, vencer o pecado, tem um preço. A Bíblia diz o seguinte: se teu olho direito te faz pecar, arranca ele e joga fora. Porque é melhor entrar sem um olho, no céu, do que com os 2 olhos ir para o inferno. O que a Bíblia está dizendo? Que se algo te faz pecar, corta da sua vida. Se você está namorando e a sua namorada, seu namorado te faz pecar, abandona ele. Ele só quer seu corpo, acredita em mim. Sabe qual que é a maior prova de amor? É quando alguém consegue ficar 1 ano sem tocar no seu corpo. Então essa pessoa te ama. Se antes disso ela quiser o seu corpo, ela não te ama, ela quer um prazer momentâneo. Acredita em mim. Agora é o seguinte: se o teu amigo te faz pecar, manda esse amigo embora, cara. Se o celular te faz pecar, sei lá, faz um jejum de celular então. Mas arranca o olho direito que faz pecar, arranca. Diga amém. Você consegue perceber que existe um preço envolvido aqui, amém, irmãos? A terceira e última coisa que o Senhor fala que você tem que comprar é colírio para os olhos. Colírio aqui, irmãos, é para você não ser um cego espiritual. Se você quer ter revelação da palavra, você quer ver as escrituras, então você precisa pagar o preço para buscá-las. Tem gente que fala assim para mim: pastor, eu queria mais revelação da palavra, mas o cara nem lê a Bíblia. O que ele acha que vai acontecer? Que Deus vai colocar um pendrive ali na cabeça dele, né? Vai fazer um upload das informações. Irmãos, não é assim. Cara, se você quer revelação da Bíblia, pega aí seu celular, né? Para de mexer nas redes sociais, vai ler a palavra. Irmãos, tem um negócio que eu aprendi a fazer, sabe? Deixa eu te dar uma dica aqui. Um negócio que eu aprendi a fazer para me policiar. Porque as redes sociais, elas são terríveis. Porque à medida que você vai mexendo, vai sendo um hormônio liberado no seu corpo que chama dopamina. E aí você é o hormônio do prazer. Você fica ali, vendo o vídeo, um atrás do outro, dando like. Esse aqui eu vou dar um dislike. Esse aqui eu vou dar um amei. Esse aqui eu vou dar força. Esse cara precisa de força hoje. Olha aqui para mim. Sempre quando eu acabo meu dia, eu entro no meu celular. E o iPhone, ele já tem isso, né, no nativo, né, ele já vem. Mas quando eu não tinha iPhone, eu baixei um aplicativo que ele monitorava o tempo que eu ficava nas redes sociais. Então eu via lá o tempo que eu fiquei no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. Ele monitorava tudo. E o tempo também que eu fico na Bíblia, porque hoje eu uso a Bíblia no meu celular. E aí tinha dia que ficava lá o Instagram 1h30, a Bíblia 20 minutos. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E eu falava, Senhor, eu preciso mudar isso. Sabe por quê? Porque se eu quero colírio para os meus olhos, ter revelação, eu preciso do quê? De ler a palavra. Porque é primeiro o natural, depois o espiritual. Não é primeiro o espiritual, não. Revelação não. Revelação vem depois de você ter lido. Você vai ler, relê, e depois você teve um estralo. Você falou, nossa, nunca tinha percebido esse texto. Olha que forte que Deus está falando para mim. Você precisa de colírio para os seus olhos, amém? Agora é o seguinte, por que você tem que pagar o preço? Por 3 razões. Primeiro, porque o preço te liberta da rebelião. Que rebelião? De fazer as coisas do seu jeito. Sabia que a gente tem o hábito de querer fazer tudo do nosso jeito? E aí a gente vem para a igreja e quer servir a Deus do nosso jeito. Só que Deus coloca um líder na sua vida que não deixa você fazer as coisas do jeito que você quer. Eu gosto disso, sabia? Irmãos, tem gente que fala para mim assim, nossa, você é muito duro. Irmãos, mas eu acho que é porque eu fui criado assim. Eu lembro que quando eu ia para o discipulado com o pastor Hermes falava uns negócios para mim que eu falava, nossa, pastor, tá doendo hoje, hein, pastorzão? E eu falei, meu Deus, só que irmãos, eu precisava daquilo.
Presta atenção, às vezes alguém vai falar uma coisa para você que você não gostaria de ouvir, mas você precisava ouvir. Você precisava ouvir aquilo. Então, o preço, ele te liberta da rebelião, de fazer as coisas do seu jeito, de ser um rebelde na casa de Deus. A segunda coisa é que o preço, ele quebra o seu orgulho, a sua arrogância. Tem irmão que ele fala assim: eu fui lá na célula do fulano, não gostei do líder, eu vou lá na outra célula. Irmão, para com isso, paga o preço de andar com o líder. Deus colocou ele na sua vida para te abençoar. Pastor, mas eu não vou com a cara dele. Olha que, eu já falei isso, mas é bom repetir. Deus sempre dá aquilo que você precisa, uma embalagem que você não gosta. Mas Deus faz você gostar da embalagem depois. É verdade. Porque tem muitos irmãos que me odiavam e depois ele falou: pastor, me perdoa, eu te odiava, mas hoje eu amo você. Eu falo: obrigado, irmão, pelo carinho. E são vários, verdade. Mas a verdade é o seguinte: o preço, ele quebra o seu orgulho de andar com pessoas que talvez você não quer, não gosta, mas Deus vai colocar algo no seu coração. E o terceiro motivo e último para você pagar o preço, para a gente orar, é que o preço faz você depender de Deus. Se existe algo que o preço faz, irmãos, é a gente depender do Senhor. Sabia? Porque quando algo acontece, você fala: não acredito. Qual que é o único caminho? Orar. Aí você vai depender. É por isso que você precisa pagar o preço. Irmãos, lembra de uma coisa: se você não quiser pagar o preço, não tem problema, mas Deus não pode te usar. E a palavra que eu tenho para você é o seguinte: o Senhor não vai atrás de você, porque você não é uma ovelha perdida que está indo para o mundo. Você simplesmente não está disposto a pagar o preço. Você não quer. Mas hoje Deus fez eu pregar isso aqui para você entender o seguinte: que hoje você precisa se posicionar. Talvez até aqui você tinha deixado de pagar o preço para servir a Deus em algumas coisas, mas o Senhor quer te posicionar hoje e falar: filho, se você quer o mover, você precisa de pagar o preço. Se você quer a glória, você quer o céu descer aí na sua casa, você quer ver a sua família ser salva, então você tem que pagar o preço. Fica de pé onde você está. Os irmãos do louvor podem subir aqui.